a análise do fluxo de produção, que também pode ser conhecido como AFP, que é uma abreviação. É uma abordagem para identificar a família de peças e a formação das células. Então, ela trata-se de um método que utiliza as informações contidas em planilhas de rota de produção ao invés de desenho de peças. E as peças com roteamento parecido, elas são classificadas em família de peças. E por causa disso, elas podem ser utilizadas para formar células de máquinas lógicas em layout de tecnologia de grupo. Bom, no próximo slide, nós teremos uma tabela que eu não vou comentar dela agora. Nós iremos prosseguir o conteúdo para assim ter uma base melhor e após isso eu irei retornar esse slide para explicá-lo. Já que a AFP ela utiliza dados de manufatura ao invés de dados de projeto para identificar as famílias de peças, ela consegue com isso superar duas anomalias possíveis de ocorrer na classificação e codificação das peças. A primeira delas são peças que têm uma geometria básica bem diferentes, mas que podem, assim mesmo, exigir roteamentos de processos bem parecidos. E o segundo são peças que têm uma geometria básica bem similares, mas que podem exigir roteamentos de processos diferentes. O procedimento na análise do fluxo de produção, ela tem que começar com a definição do alcance do estudo. O que quer dizer que deve se decidir sobre a população de peças a ser analisadas. E a pergunta que se deve fazer é: devemos incluir todas as peças da fábrica no estudo ou uma amostra representativa deve ser escolhida para análise? E após essa decisão ter sido tomada, então o procedimento da AFP consiste nos seguintes passos. Primeiro, a coleta de dados. Bom, os dados mínimos necessários na análise são o número da peça e a sequência de operação, que são contidos em documentos da fábrica, chamados de folha de rota, ou folha de processamento, ou planilha de operação, ou algum nome parecido. E cada operação é normalmente associada a uma máquina em particular. E com isso, determinar a sequência de operações define, assim, a sequência das máquinas. O segundo passo, a ordenação dos roteamentos do processo. Lembra que eu disse que iríamos retomar aquele slide? Bom, essa é a hora. Eu vou explicar esse segundo passo e vou utilizar aquela tabela como exemplo. Nesse passo, as peças elas são arranjadas em grupos de acordo com a similaridade dos seus roteamentos do processo. E para facilitar esse passo, todas as operações ou máquinas incluídas na fábrica são identificadas com um código numérico, como mostrado nessa tabela. Para cada peça, os códigos de operação eles são listados na ordem em que são realizados. E o procedimento de ordenação ele é utilizado para arranjar as peças em pacotes. Ou seja, esses pacotes são grupos de peças com roteamento idênticos. Alguns desses pacotes eles podem ter apenas um número de peças, o que indica a singularidade no processamento daquela peça, e outros vão conter muitas peças, o que mostra que são uma família de peças. O terceiro passo é o diagrama AFP. Os processos utilizados para cada pacote são exibidos em um diagrama AFP, como exemplificado no próximo slide, na tabela 18.3. O diagrama é uma tabulação do processo ou número de código de máquinas para todos os pacotes de peças. Então, o diagrama AFP é referido pelo termo matriz de incidência peça-máquina ou simplesmente matriz peça-máquina. E como dito, ele é uma matriz, cujas as entradas têm o valor x e j igual a 1 ou 0. Quando x e j é igual a 1, indica que a peça correspondente I exige processamento na máquina J. E quando x e j é igual a 0,
indica que nenhum processamento do componente I é realizado na máquina J. E muitas vezes, para deixar essa questão mais clara, na representação da matriz, os zeros são indicados como entradas em branco ou vazias, como é exemplificado na tabela do 18.3. O quarto passo é a análise de agrupamento. Bom, do padrão de dados do diagrama AFP, agrupamentos relacionados são identificados e arranjados em um novo padrão, que reúne pacotes com sequência de máquinas similares. E um rearranjo possível no diagrama AFP original, ele é exemplificado na tabela 18.4, que aparece no slide posterior ao da tabela 18.3, em que diferentes agrupamentos de máquinas são identificados dentro de blocos. Eles são indicados dentro de blocos, os quais podem ser considerados possíveis células. E um caso comum, mas que não está exemplificado nessa tabela 18.4, é de alguns pacotes que não se encaixam em grupos lógicos. Nesse caso, as peças são analisadas para ver se uma sequência de processo revisada pode ser desenvolvida para que elas se encaixem em algum dos grupos. Se isso não ocorrer, essas peças elas têm de continuar a ser fabricadas por meio do layout de processo convencional. O ponto fraco da análise do fluxo de produção é que os dados utilizados na técnica eles são oriundos de planilhas de rotas de produção existentes. Então, muito provavelmente, essas planilhas elas foram preparadas por diferentes planejadores de processo. E os roteamentos eles podem conter operações que não são otimizadas, são ilógicas ou desnecessárias. Consequentemente, os agrupamentos de máquinas finais obtidos podem não ter o melhor aproveitamento. E apesar desse ponto fraco, a AFP ela tem a virtude de exigir menos tempo do que um procedimento completo de classificação e codificação de peças. E essa vantagem é atrativo para muitas empresas que querem introduzir a tecnologia de grupo em suas operações industriais. E com isso, melhorar a qualidade. Permite-se que cada célula se especialize na produção de um número menor de peças diferentes, o que reduz a variabilidade de processos. Para simplificar a programação de produção. Bom, a similaridade entre as peças na família reduz a complexibilidade da programação de produção. Em vez de programar peças por uma sequência de máquinas em um layout por processos, o sistema simplesmente programa as peças por meio da célula e para reduzir tempo de preparação. Para isso, utilizam-se ferramentas de grupo, ferramentas de corte, dispositivos e ferragens, que são projetados para processar uma família de peças, ao invés de ser projetado para uma peça individual. E isso reduz o número de ferramentas individuais exigidas e, assim, o tempo para mudar as ferramentas entre as peças.